Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está aqui para mais um vídeo. E dessa vez eu vou fazer um vídeo explicando por que Pantera Negra é tão diferente dos outros filmes da Marvel e o que fez ele fazer tanto sucesso assim. Qual é a diferença do Pantera e por que a gente saiu do cinema tão impactado com essa história. Então vamos embora para essa análise com spoilers e vamos entender por que Pantera Negra fez tanto sucesso. Vamos embora! Bom, o filme conta a história de T'Challa, o príncipe de Wakanda, que após a morte do seu pai, tem que lidar com as obrigações de virar um rei. Além disso, ele também tem que lidar com as questões externas que estão ameaçando Wakanda. Principalmente Killmonger, que é interpretado pelo Michael B. Jordan. Mas, para começar a análise do filme, a gente tem que começar analisando o diretor do filme, a pessoa responsável pelo filme. O diretor do filme se chama Ryan Coogler. O Coogler também é responsável pelo filme Creed. No Creed, a gente já pode ter uma noção da pegada do Ryan Coogler e qual é a maior virtude dele como diretor, que é dar maior força para os personagens, que é fazer com que os personagens sejam o ponto forte dos filmes dele. Por exemplo, em Creed, a gente tem a situação entre Adonis, o filho de Apolo, e Rocky. Os dois precisam de ajuda e vão buscar um no outro essa ajuda, mas sem saber. Durante o filme a gente vê que Adonis é um menino mimado e que acha que não precisa de ajuda para nada, que consegue derrotar qualquer um que vier na frente dele. Enquanto isso, Rocky é um cara que já desistiu da vida e já não quer mais saber de nada. Então para ele, tanto faz o que acontecer a partir daquele momento. Porém, ao longo do filme, o diretor vai mostrando que não é bem assim e que eles têm que lidar um com o outro e que um é capaz de ajudar o outro. Então, em Creed, o mais forte do filme é a relação entre o Rocky e o Adonis, entre o treinador e o seu pupilo. E isso fica muito claro durante o filme. Para ajudar ele na criação dos personagens, ele utiliza um cenário que já é conhecido do público, que é a Filadélfia. A Filadélfia que a gente estava acostumada em ver em Rocky Balboa. Aquela Filadélfia dos guetos, aquela Filadélfia que nós conhecemos. É um lugar que a gente pode visitar, que a gente pode conhecer. Então, por isso, o trabalho acaba sendo um pouco mais fácil, porque ele tem um cenário que é visivelmente humano. Ele tem um cenário que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, que a gente sabe que existe. No caso do Pantera Negra, a coisa seria bem diferente. Ele teria personagens que não existem e um cenário que não existe. Então, aí que está a maior missão e a maior dificuldade do Ryan Coogler. Fazer com que a gente acredite naqueles personagens e na verdade que eles tentam passar pra gente. E, além disso, acreditar no cenário em que eles estão inseridos. E esse é o principal diferencial do filme. O Ryan Coogler consegue fazer isso. Tá, mas de que forma ele consegue fazer isso? No Pantera Negra, o Ryan Coogler novamente mostrou a sua capacidade de dar força aos personagens. Mas, de que forma que ele fez isso? De que forma que ele fez com que a gente acreditasse que Wakanda era um lugar que existia? De que forma que ele fez com que a gente acreditasse naqueles personagens e na vida que eles viviam? Bom, é muito simples. Ele deu uma motivação que a gente aceitou, tanto para o personagem principal e principalmente para o vilão. Aí que está a grande sacada do Ryan Coogler. É dar uma motivação que a gente acredita para o vilão. E, em alguns momentos, você pode até torcer para o vilão. Eu não julgaria ninguém que acha que o Killmonger deveria sentar no trono. Inclusive, se o filme fosse filmado pela perspectiva do Killmonger, a gente torceria contra o T'Challa. Então, é perfeito a forma como ele mostra a motivação dos dois e como ele faz com que a gente acredite. Mas vamos falar um pouco melhor sobre isso e vamos trazer um pouco, abranger um pouco mais essa discussão. No caso de T'Challa, a maior dificuldade para ele é tentar lidar com a mudança de príncipe para rei. E como ele vai fazer isso? Como ele vai se tornar um rei de Wakanda, um rei respeitável, um rei que possa fazer o que o pai dele fez. Existe uma cena logo após a coroação de T'Challa que é muito bonita e ela tem um significado muito forte para o filme. É a cena onde T'Challa reencontra o pai morto em um lugar muito bonito, onde ele está numa espécie de transe
e ele conversa com o pai. Aquela cena me lembrou um pouco o Rei Leão, a cena onde Simba reencontra o Mufasa e o Mufasa fala para ele que ele tem que lidar com as consequências daquele novo papel dele. Ele tem que arcar com as consequências do que ele é. Ele é o Pantera Negra, ele é o filho do rei. Então ele tem que lidar com essas consequências. A partir de agora, ele não é qualquer um. Ele tem que arcar com as responsabilidades e ele tem que virar um ser humano melhor. Ele tem que ser um exemplo para o povo dele. E isso é muito interessante a gente ver essa cena, porque é uma cena que vai mostrar qual é a motivação do T'Challa. O que o T'Challa quer e qual é o papel dele no filme. Do outro lado, a gente tem o Killmonger, que na infância foi abandonado e viu seu pai sendo assassinado pelo próprio rei de Wakanda. As razões do Killmonger, como eu mesmo falei, em momento algum, elas são discutíveis. Elas são pertinentes. O Killmonger, ele tem todo o direito de tentar o trono de Wakanda. O problema é a forma como ele quer ser anarquista e destruir tudo e todos. Porém, ele tem todo o direito de lutar pelo trono. Afinal, o pai dele teria todo o direito de sentar no trono após a morte do irmão. Então, por que não o filho dele tentar? Então, a motivação que o Ryan Coogler traz pra gente, ela é totalmente plausível, e se você torceu pro Killmonger, eu não te julgo. Eu torci pro T'Challa, mas eu não te julgo se você torceu pro Killmonger, até porque isso fez com que o Killmonger se tornasse um dos melhores vilões da Marvel. Ele tem uma motivação que faz com que a gente acredite nele, que faz com que a gente acredite que, pô, de repente não é bem assim que funcionam as coisas. De repente o cara tá certo, tem que olhar isso aí, tem que ver isso aí. Então é muito interessante você ter um vilão com uma motivação muito boa. É muito interessante você ter um vilão que tem uma situação muito bem construída. E é isso que o Ryan Coogler fez, e esse é um dos diferenciais do filme. Ele definiu muito bem o protagonista e o antagonista e fez com que esses dois trouxessem ideias com que a gente acreditasse, com que a gente compartilhasse e fossem fiéis para o público, tanto do protagonista quanto do antagonista. Porém, o filme não é feito somente do protagonista e do antagonista. Ele precisa de outros personagens. E o Ryan Coogler também acerta muito bem nesse quesito. Um personagem que eu quero chamar muita atenção, eu acho que vale muito a pena chamar atenção para todas as questões que o filme tenta abordar de uma forma não tão forte, de uma forma mais indireta, é a irmã do T'Challa, a princesa. Ela é uma jovem mulher negra e é ela quem cuida das tecnologias de Wakanda. Ela é a responsável por todo o avanço tecnológico de Wakanda. Olha o significado que ele trouxe para ela. Além disso, ela consegue ser o alívio cômico do filme. Então, você tem uma personagem da qual muitos poderiam não dar nada para ela, muitos poderiam fazer com que ela fosse somente uma personagem que faz parte da trama, porém, o Ryan Coogler trouxe uma menina jovem negra para fazer um papel muito importante para que a trama se desenvolvesse. Afinal, sem a tecnologia, sem o avanço tecnológico, nada daquilo aconteceria. Então, a personagem da irmã do T'Challa, ela é muito importante para o filme e para todos os acontecimentos do filme. Como eu falei, em Creed, a gente tem dois personagens que a gente acredita na motivação de ambos. Mas, além disso, ele tem um cenário por trás dos dois que é muito forte, que é a Filadélfia, que a gente já conhece, que é a Filadélfia que vem dos outros filmes do Rock. Então, é um cenário que já está pré-estabelecido. Para o Pantera Negra, o Ryan Coogler precisava desse cenário. Ele precisava trazer a gente para um mundo real, para que a gente acreditasse na motivação dos personagens. Um exemplo de um filme da Marvel que não conseguiu fazer isso é Thor. O filme, ele, apesar de trazer uma motivação aceitável para o personagem principal, que é o Thor, você não tem um cenário que você acredita naquilo que está acontecendo. Você parece que aquele cenário não foi bem construído, não foi construído baseado no povo nórdico, não foi construído baseado nas lendas nórdicas. Então, tudo que está ali no Thor, tanto no primeiro quanto no segundo, porque eu já acho que no terceiro eles acertaram, mas no primeiro e no segundo é tudo muito artificial. A gente não acredita no cenário em que o Thor vive. A gente entra num mundo de ficção, e é um mundo de ficção. Então, os personagens não ganham a densidade que eles precisam para fazer com que o filme seja bom, para fazer com que a gente acredite na motivação dos personagens. Então, vamos falar um pouco sobre o cenário de Wakanda e o que fez com que
a gente acreditasse mais nas motivações dos dois personagens, do T'Challa e do Killmonger. Por exemplo, vamos analisar uma imagem da cidade de Wakanda, do centro de Wakanda. É legal notar nessa imagem que cada detalhe do cenário foi construído para lembrar que você está assistindo um filme que se passa na África. Se você olhar bem para a imagem, você vai perceber que ela tem a sua linguagem própria, ela tem ali nos escritos, ela tem os escritos de Wakanda, ela tem muitas cores que são características da cultura africana, mas ao mesmo tempo ela tem a tecnologia que está ali presente. Você consegue ver lá em cima aquele tubo que eu não sei o que deve passar ali, mas deve passar alguma coisa tecnológica. Você vê esse trem, que nessa imagem não dá pra ver, mas se você viu o filme, você vai saber que é um trem que não tem trilhos, que ele vai passando, né, sem os trilhos. E ela é uma cidade que, ao mesmo tempo que ela é tecnológica, ela tem as suas cores vivas. Ou seja, a cultura do continente ela não é perdida em momento nenhum. Então você já começa a acreditar que você está na África, mas você está num lugar diferente, porque você sabe que o Wakanda é um território onde tem muita tecnologia. Outra imagem interessante é a da cena onde T'Challa está fazendo o ritual de passagem para virar rei de Wakanda. Ele mostra um plano aberto que tem toda a natureza de Wakanda, né? Se você viu o filme e você vai acompanhando o ritual desde o começo, é muito interessante você reparar em toda a natureza de Wakanda e todo aquele mundo. Ao mesmo tempo que ele mostra isso, ele mostra todas as cores e todas as tribos que estão representadas aqui nessa imagem. Então você tem uma tribo que veste aqui o verde e amarelo, você tem uma tribo aqui que veste o preto aqui, que está um pouco aqui em cima do ombro do T'Challa. Você tem uma outra tribo que está aqui mais em cima da cabeça dele, que veste o vermelho. E você tem aqui uma tribo no canto esquerdo, que veste o rosa, um preto. Mas todas elas têm características do povo africano. Todas elas têm características da África. Então, você acredita que você está num lugar que pode existir. Wakanda parece um cenário que existe. Então, isso é muito interessante. Então, com esse cenário definido, com essas cores de um continente que a gente sabe que existe e que é um continente muito rico em cultura própria, a gente acredita que o Wakanda pode existir. A gente acredita que pode ser um país super desenvolvido e que ao mesmo tempo mantém as suas questões culturais muito afloradas. Isso é muito interessante, isso é o que faz com que a gente acredite que o Wakanda existe e é o que faz com que a gente crie uma ligação maior com o filme. Mas o Pantera Negra não é só um filme de super-herói. Ele é um filme que vai falar sobre política, representatividade, racismo, feminismo e outras questões que estão todas dentro do próprio roteiro. Ele não tenta impactar você com aquela coisa, ele não usa nenhum discurso muito forte, nem nada disso. Ele tá ali e ele mostra pra você, ao longo do filme, você vai pensando e refletindo sobre essas questões. E isso é muito interessante, porque ele não é um filme que vai forçar você a refletir sobre isso. Você vai refletir sobre isso ao longo do filme, de acordo com os acontecimentos do filme. Então, por conta disso, por conta desse cenário novo, pré-estabelecido, mas ao mesmo tempo que fala de questões que são completamente relevantes na sociedade atual, a gente acredita em Wakanda. A gente acredita que o Wakanda é um lugar verdadeiro. A gente acredita que a gente pode comprar passagem e ir para Wakanda no mês que vem. Então, isso é muito interessante. Foi muito interessante o trabalho que o Ryan Coogler fez, que o roteirista, que a direção de fotografia fizeram, porque a gente tem um mundo que é aceitável. A gente tem um mundo que a gente acredita que o rei de Wakanda faz parte, que o Pantera Negra faz parte. Então, esse é o diferencial do Pantera Negra para os outros filmes da Marvel. Enquanto os outros filmes da Marvel se prendem a lugares que a gente já conhece, esse teve a dificuldade de trazer um novo cenário, um novo herói, uma questão completamente diferente das que estavam sendo abordadas pelos filmes da Marvel, e mesmo assim ele chegou lá. Ele fez com que a gente acreditasse que o Pantera Negra é um super-herói que existe. Ele fez
muito bem esse papel. Bom, então é isso. Esse é o principal diferencial do filme da Marvel. A forma como o cenário foi construído e as motivações do super-herói. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma análise com spoiler um pouco diferente. Eu trouxe aqui uma análise um pouco diferente do que eu estava acostumado a trazer no canal. E eu acho que a partir de agora as análises vão ser nesse estilo. Eu acho que ficou bem legal. Se você gostou, deixa o seu like, por favor. Compartilha com os amigos que já assistiram Pantera Negra. E se você ainda não assistiu Pantera Negra e viu isso aqui, vai lá ver, porque tem muita coisa ainda. Eu não dei muito spoiler. Eu só mostrei a razão pela qual o Pantera Negra é realmente um dos melhores filmes da Marvel. Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Um beijo e tchau.